pessoal, olá turminha do quarto ano. E aí, como estamos? Tudo bem? Que bom. Gente, nós estamos aqui para fazer as correções e leituras da nossa aula de geografia, que é a 7ª aula, tá? Então, nós vamos falar sobre as regiões do Brasil. Na aula passada, nós finalizamos na página 200, que é falando sobre as regiões do Brasil, e nós começamos a falar, que aliás paramos, na 6ª aula, falando sobre regiões do Centro-Oeste. Então, colocou ali os aspectos naturais, e hoje nós vamos dar continuidade, tá? Com a região que nós iniciamos, que é a região Centro-Oeste, tá? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as características humanas, sociais e culturais da região, Centro-Oeste, que a gente acabou de falar, tá bom? Então vamos lá? Olha só. A população da região Centro-Oeste é de aproximadamente 16 milhões de habitantes, certo? A menor entre as regiões brasileiras. Sua população é formada pela mistura de africanos, indígenas e europeus. Entre os tipos humanos característicos, destaca-se o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, os carimpeiros e a influência, e sua influência, tá? No Distrito Federal, da população da região sul, como paraenses e gaúchos e de nordestinos que se deslocaram para a região para servir de mão de obra na construção de Brasília. A presença de indígena é marcante na região, porque nela habitam várias tribos localizadas em parques indígenas, como a do Xingu, que é em reservas, nós temos indígenas, temos também como dos Chavantes, no estado de Goiás, está a maior comunidade quilombola do Brasil, a dos Calunga, que abrange a área dos municípios de Monte Alegre, Teresina e Cavalcante, tá? No que se refere aos indicadores sociais, os melhores resultados são do Distrito Federal, certo? A cultura do Centro-Oeste é bem diversificada, pois recebeu influência de principalmente indígenas, sulistas, paraenses e gaúchos, paulistas, mineiros, paraguaios, e bolivianos. Entre as principais manifestações culturais, destaca-se a cavalgada e o cururu. E aqui nós temos uma atividade, do livro, que é o seguinte: faça uma pesquisa e registre em seu caderno. Opa, tem hora que ele pula sozinho, passa para frente. Faça uma pesquisa e registre em seu caderno outras características do Pantanal mato-grossense, como época em que ocorreu as cheias, período em que ocorreu a seca, principais animais da região, como ocorre o transporte do gado durante as cheias, algumas imagens interessantes, tá? Então essa é a atividade que tem no livro para vocês fazerem, tá bom? Na próxima aula, assim que voltarmos, que vamos voltar, aí vocês vão trazer para a tia olhar da Salvista, tá bom? E aí nós vamos debater, tá certo, em sala? Olha só, região Sudeste. Agora nós vamos para outra região, tá? Região Sudeste. A região Sudeste tem uma área de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados e compreende os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
Aspectos naturais. Então, quais são os aspectos naturais dessa região? Vamos saber? Vamos lá? É o relevo, né? O relevo é formado basicamente por planaltos e planícies. Entre os principais planaltos, destaca-se Atlântico, no qual aparecem muitas serras, como o da Mantiqueira, do Espinhaço e entre outros, tá? Aqui nós temos, no que se refere à hidrografia, né, destaca-se o rio Paraná, formado pela junção dos rios Paranaíba e Grande entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O clima predominante na região é o tropical de altitude, caracterizado por temperaturas médias anuais de 18 graus e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com média de 1.500, né, que é mm grau, né, que é mm anuais. No norte de Minas Gerais, na região do Vale do Rio Jequitinhonha, o clima atuante é o tropical semiárido. A Mata Atlântica é a vegetação prevalente da região sudeste, certo? Apesar de ter sofrido intenso desmatamento, ela possui árvores altas e que se adaptam à intensa umidade. No norte de Minas Gerais, devido à atuação do clima tropical semiárido, prevalece a vegetação da caatinga, né, de caatinga. E no sul do estado de São Paulo aparece a araucária, né? Araucária, certo? Vamos lá, passando. Olha só, aqui nós estamos na página 203. Nós vamos agora saber as características humanas, sociais e culturais, certo, da região sudeste. Então, ela apresenta maior número de habitantes das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 87 milhões de habitantes. Assim como nas demais regiões brasileiras, a população sudeste foi formada pela mistura de mulatos, né? Aliás, aqui está tão pequenininho a letra, que é a mistura, né, de povos, não é isso? Certo? Então, é a mistura de povos como indígenas, europeus e africanos. Comunidades, muito povos, né? Comunidades remanescentes de quilombolas estão localizadas no Rio de Janeiro, na comunidade Campinho da Independência. Em São Paulo, no quilombo Cafundó, né? Cafundó. Tá, por sinal, tá até uma chuva, gente, que acho que vocês vão escutar a chuva, sabia? Cafundó. E Ivaporunduva, né? Ivaporunduva. E em Minas Gerais, no município de Alcântara. No que se refere aos aspectos sociais, a região sudeste apresenta bons índices, né? Ela apresenta bom índice de desenvolvimento humano, tanto na saúde quanto na renda. Quanto às manifestações culturais, né, a região sudeste tem influência dos indígenas, né, dos africanos, dos asiáticos, né, que são japoneses, e dos europeus. Entre as principais manifestações culturais, destaca-se o carnaval, olha só, e o ticumbi, que é os pratos típicos, né, que é o prato típico lá dessa região, certo? Agora nós vamos fazer uma tarefinha, atividade do livro, que é na página 203, tá? Vamos ler e vamos ver, saber se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, vamos lá. O clima predominante é o tropical de altitude. Isso aí nós vamos falar sobre a região sudeste, tá, pessoal? Então, é verdadeiro.
O clima equatorial também atua na região? Falso, né? Essa região sudeste. Letra C. A Mata Atlântica é a principal formação vegetal? É verdadeiro, é B. A D. Devido à ação do homem, a Mata Atlântica continua preservada? Isso é falso, é o F. Né? Porque não está preservada. O homem está mexendo muito, então não está preservada, né? Segunda questão, você vai corrigir o que está errado, né? No caso, a letra B e a letra D. Então, letra B, o clima equatorial não atua na região, e sim o tropical semiárido. Letra D, devido à ação do ser humano, ao longo do tempo a Mata Atlântica foi muito devastada. Aqui nós vamos falar sobre a região sul, né? É a região sul. Então, a região sul é a menor das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 576 mil quilômetros quadrados, e compreende os estados de Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aqui nós vamos falar dos aspectos naturais, tá? Os aspectos naturais da região sul. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O relevo é formado por planaltos, planícies e depressões. A maior altitude do relevo é o Pico Paraná, com 1.922 metros, localizado na Serra do Mar, no estado do Paraná. Quanto à hidrografia, destaca-se muito rios como Iguaçu, o Itajaí e o Uruguai. O clima predominante da região é o... Desculpe, gente. Mas acontece, né? É a chuva e fica... Eu tive que espirrar. O clima predominante da região é o subtropical, que apresenta as menores médias térmicas do Brasil, variando entre 18 graus e 20 graus Celsius. A mata de arauracas, que eu já tinha falado, né? É a vegetação predominante, com árvores altas e copas bem largas. Devido ao clima frio do inverno, o vegetal perde suas folhas. Outras formações vegetais da região são a floresta atlântica, localizada na Serra do Mar, e os campos, né? Vegetação rasteira predominante no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre as características, né, humana e social da região sul, tá bom? Então, a região sul possui uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes. A população dessa região foi formada pela mistura de indígenas, de africanos e de europeus, portugueses e espanhóis. Posteriormente, com o processo de imigração, chegaram os italianos e os alemães e os ucranianos. Destaca-se também as comunidades quilombolas nos estados do Rio Grande do Sul, Areal e Costa da Lagoa, né, de Santa Catarina, Morro do Boi e Itapocu e do Paraná, Paiolo de Telhas, né, Sútil e João Surá. A população da região sul apresenta uma ótima qualidade de vida e assegura, né, então a segunda maior renda entre as regiões brasileiras, e com as menores taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo no Brasil. As manifestações culturais receberam influência dos indígenas,
dos africanos e dos europeus, alemães, ucranianos, italianos, portugueses e eslavos. Entre os principais destaca-se a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a dança fandango e a festa da uva. Olha que interessante, né, pessoal? Então, a gente conhece tantas coisas interessantes das regiões, né? Então, essa é a região sul, tá, pessoal? E aqui nós temos a atividade da página 205, que é onde eu estou, né? Que é justamente as características. Vocês vão desembaralhar e vão colocar os nomes do clima, né? Da vegetação predominante na região sul, tá bom? Então, a primeira é subtropical, a segunda é araquária, né? Que é a árvore, né? Araucária, né? Araucária, eu não viu. E a segunda, quais são as principais regiões do Brasil, da região do sul? Então, nós temos aí Rio Iguaçu, Rio Itajaí e o Rio Uruguai, tá? Pronto, muito bem. Aqui nós temos a página 109 do nosso FA. Eu vou para as correções agora, tá bom? Nós finalizamos com o conteúdo e agora nós vamos para as nossas correções do FA, tá bom? Então, essa página é a página 109, tá? Então, vocês observem aí o mapa. Nós vamos agora, né, ainda na página 109. Aqui nós temos na página 110, a cruzadinha, vocês vão fazer a correção, tá bom? Aqui nós temos a quinta questão, também na página 110, vocês vão fazer a correção. No caso, vai circular aí a região sudeste, principal rio, então é o Paraná. No clima que é predominante, tropical de altitude, e a vegetação característica é a Mata Atlântica, tá bom? E aqui nós temos na página 111, que é o mapa com as regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Então, vocês vão fazer as correções aí, tá bom? E botar as cores também, né? As cores que estão para cada questão aí. Aqui nós temos falando sobre cada região, né? As unidades federativas, tá bom? Vocês têm que fazer a correção, tá certo? Aqui na página 112 também, a tia já começou a correção, tá bom? Então façam aí a correção direitinho para completar as frases com as palavras corretas, tá bom? Tá faltando. Aqui a quarta questão, você vai descrever a literatura de cordel, tá? Então vocês vão ler aí, vão fazendo, tá bom? Vão corrigindo também quem já fez. E aqui, gente, nós vamos finalizar com a nossa aula de geografia da semana, tá bom? Então, juntos e conectados, beijos, se cuidem, até as próximas aulas, tá bom? Beijo da tia Cris, tchau, tchau. Juntos e conectados, tchau, tchau. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Beijo.